Essa semana passada teve aqui conversando comigo Ciro. Não sei se você chegou a ver alguma coisa, saiu coisas... Eu vi, sobretudo quando ele perdeu um pouco as estribeiras ali, né? O que deixa claro, assim, saiu na imprensa em tudo que é lugar, mérito nosso, Matheus, que estamos repercutindo. Minha casa, eu gravo na minha casa, Dade. O negócio tá saindo na imprensa, então assim... Desculpa aí, né, Brasil? Desculpa aí outros podcasts, o pessoal tá assistindo aqui. Mas ele deu uma das frases que ele disse, que eu acho que inclusive foi meio descontextualizada, a imprensa deu uma pesada também, que ele falou que iria mais 100 vezes para a França para não votar em bandido. Eu não acho que ele estava especificamente falando do Haddad, eu acho que a imprensa pegou um pouco dessa forma. Ele estava falando de tudo, do sistema como um todo, tanto um lado quanto o outro. Bolsonaro e o PT, não especificamente a sua. O que você achou disso, assim? E principalmente, o que você acha dessa postura do Ciro, que é um cara de esquerda e que está tendo esse rompimento claro e evidente com o PT? O que isso significa? Porque é uma força. O cara tem os seus 12% no final de uma eleição também. Sim. Fixos. Essa base é de mais de 10%. Então, assim, também é uma força. Olha, eu acho que se você me der um tempinho, eu acho que vale a pena explorar isso que você está perguntando, porque, em primeiro lugar, deixar claro que não só eu nunca ofendi o Ciro, como eu nunca vou ofender. Segundo, que eu dei o benefício da dúvida, como você colocou, eu vi a entrevista e dei o benefício da dúvida. Agora, ele tem sido deselegante, com uma frequência enorme, né? Eu não sei se por orientação do marketing, ou se ele é mesmo uma pessoa que oscila muito. Mas eu acho que o Ciro oscila tanto do ponto de vista ideológico quanto do ponto de vista emocional. Essa é a minha opinião sobre ele, né? E não estou querendo ofender ninguém e nem retrucar o que ele falou quando você o entrevistou. Eu estou dizendo que é um tipo de conduta, né, que, olhando mais a longo prazo, a gente vê uma certa instabilidade ideológica e, eu diria, um pouco emocional também. Então, a todo momento ele está justificando, lembra quando eu xinguei aquele jornalista? Se você pegar todo o cenário, não era bem aquilo. Então, você sempre tem que dar para o Ciro uma canja, sabe? Não foi bem aquilo que ele quis dizer, nunca é exatamente aquilo, sabe? Você veja o seguinte, eu tenho 20 anos de vida pública, né? Eu comecei minha vida pública em 2001, para ficar 3 anos, mas daí a coisa foi evoluindo, eu fui nomeado ministro, fui eleito prefeito, acabei ficando. A vida também te leva para as coisas, né? Não é só você, claro, que decide, claro, o que fazer da vida. Mas eu não me sinto um político profissional, né? Eu me sinto um acadêmico, um sujeito que gosta de ler, escrever, dar aula. Você sempre disse isso, você é um cara mais do projeto do que da... Sempre fui de projeto. Gosto de projeto nacional, gosto de pensar grande, acho que esse país tem um potencial. Mas, assim, tem uma coerência nas coisas que eu faço na vida, né? Mesmo quando as pessoas não entendem num primeiro momento, elas vão acabar entendendo num segundo. Então, quando eu falei, olha, eu vou ficar aqui do lado do Lula, porque eu sei que esses processos são fraudados, e todo mundo fala, pô, mas você está colocando a tua respeitabilidade em jogo. Eu falei, eu colocaria a minha respeitabilidade em jogo se eu não fizesse aquilo que a minha consciência manda. Mas se eu estou fazendo uma coisa que a minha consciência manda, um dia a verdade vai prevalecer. Eu não vejo essa firmeza no Ciro, né? Então é uma pessoa que está a todo momento mudando de partido, a todo momento mudando de discurso. Então eu me pergunto, assim, eu até gostaria de, sei lá, trocar isso com você, por favor. O Ciro votou no Lula no segundo turno de 2002, no primeiro turno de 2006, votou na Dilma no primeiro turno de 2010, no primeiro turno de 2014. O que aconteceu, então? Entende? Entendo. Ele é cúmplice de tudo que o PT... Do que nós estamos falando, entendeu? Olha, Haddad, eu, no auge da minha limitação intelectual, vou te dar a minha opinião. Eu sinto o seguinte, principalmente numa eleição como o Bolsonaro, não falo especificamente do Ciro, estou falando que passa na cabeça da população. Existe uma boa parcela da população que olha o PT como o grande vilão do país.
Existe uma grande parte da população, um número de pessoas que entendem que a gente precisa... Bolsonaro não vai ser uma segunda... Não, eu acho... Não vai ser uma... ok. Não quero o Bolsonaro num segundo... Eu respeito muito isso. Veja bem. Você fica no meio caminho que às vezes... Não, mas eu acho que rola isso. Voto num, mudo completamente pro outro. Eu acho que tem uma parte da população que tem um movimento mais à esquerda que tá meio perdida porque... Isso é respeitável. Eu acho porque isso... não consegue abraçar o PT, mas ao mesmo tempo não mas votou no Bolsonaro em 2018. Mas votou no Bolsonaro. Né? Falando português, claro. Eu acho uma turma meio... Dória, Eduardo Leite... Todo mundo votou no Bolsonaro, sabendo quem era o Bolsonaro. E não tô falando nem das figuras... E agora manifesta uma surpresa. Sim. Não esperava. Como? Esperava o quê do Bolsonaro? Eu entendo e respeito. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Você tem que ter coerência. Sabe? Você tem que ter coerência. Pô, é o que eu tô falando. Eu tenho 20 anos. Pega qualquer frase minha, eu justifico. Em 20 anos eu passei 7 anos na frente de um dos maiores ministérios da República, dando entrevista toda semana. Pega uma frase minha. Eu escrevo artigo de jornal, eu escrevo artigo de revista, eu escrevo artigo acadêmico. Pode pegar a minha vida inteira e me cobrar as coisas que eu assinei, que eu disse, que eu falei. Tem uma coerência. Agora, quando a pessoa começa a falar coisas que eu não consigo enxergar, qual a coerência do que ele está falando? Qual a coerência de uma pessoa que votou 4 vezes no PT, 2, 6, 10, 14... Não estou dizendo que ele não pode e não é legítimo que ele concorra, mas o discurso não pode ser totalmente incoerente com a prática dele até ontem. Entendeu? É isso que eu acho que assim, um homem de Estado, na minha opinião, eu sempre tive essa coisa na cabeça. Um homem de Estado está lidando com valores muito importantes, né? E um deles é firmeza de caráter, é coerência. É você falar uma coisa e responder por ela depois. É você fazer uma coisa e responder por ela depois. É aquela firmeza que você, sei lá, vem até de casa, né? Vem da tua formação, né? A coluna vertebral, o fio do bigode, a palavra empenhada. Eu não sei, cara. Eu sou filho de um agricultor. Meu pai veio da roça no Líbano, com 24 anos, foi para o interior de São Paulo, passou mais 5 numa cidade de 10 mil habitantes. Chegou na capital com 30 anos de idade, conheceu minha mãe e eu tô aqui. Cara, o que eu aprendi com ele é outra coisa. Eu aprendi o seguinte, sabe aquela coisa do cara falar e ponto. Falou, tá falado. Isso não significa não errar. Não tem nada a ver com ser perfeito. Mas será que o erro não pode ser um pouco essa incoerência? A incoerência também é um erro. O cara que vota num, vota no outro, muda mas de então ideia. Assume que tá sendo incoerente. Não tem problema. Assume. Nada contra a pessoa. Eu estou sendo incoerente em falar o que eu sou. Mas eu errei. Eu errei de apoiar o PT 4 vezes. Eu errei. Agora ele está elogiando o Fernando Henrique. Rapaz, o que esse cara já falou do Fernando Henrique em público? Não é nos bastidores, não. Agora virou... Meu Deus do céu.